Então vamos lá. O profeta Daniel, ele nos fala o seguinte: o coração dos homens se animaliza quando ele se distancia de Deus. Então todo símbolo da animalidade está vinculado a esse afastamento da aliança. É a animalidade, ela é uma presença marcante no livro do Apocalipse, como descobrir de forma espetacular. Se inscreva aqui e vamos lá. Vamos pegar, por exemplo, a realidade das guerras. Nesses conflitos, o ser humano mostra o que ele tem feito de pior. Ele se comporta como um animal, ele foge dos lóbulos frontais superiores e retoma ao complexo reptiliano, aquele que é brutal e inferior na nossa personalidade. Então todo o Apocalipse, ele faz aquelas menções e referências animais, porque ele quer destacar que é uma fase de animalidade humana que vai ser vencida, vai ser destruída. Porque nós vamos ver que no Apocalipse os três entes destrutivos, a prostituta, o dragão e a grande Babilônia, eles são destruídos, uma destruição simbólica, tá? Eles somem para dar origem a Nova Jerusalém. Ela surge após a queda dessas três entidades. Então é previsto que o oleiro, que é Deus, ele passa a ser tratado como argila, ou seja, pretende-se os domínios sobre as obras divinas. Há uma inversão, o materialismo faz esse tipo de inversão. Os homens sentam no trono de Deus e se pretendem ser dominadores. Todas essas antevisões consignadas à Bíblia, só faltavam hoje as lentes que a doutrina espírita ela nos proporciona para que pudéssemos entender tudo isso. E sobre o ângulo da vinha, tudo isso representa o abandono das terras hacendadas, é o abandono da aliança. Quando você mistura o vinho puro com a água, você promove o desejo, que é a deturpação dos ensinamentos. E foi exatamente o que promove a besta apocalíptica, que é o institucionalismo romano, e que promove sérias deturpações dos ensinamentos de Jesus. Atrasando, segundo Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, onde ele diz a mazela evolutiva da humanidade em 600 anos, ou seja, nós estamos 600 anos atrasados na nossa marcha evolutiva, graças a todos os demandos promovidos por Roma. No campo do conhecimento espiritual superior na Terra. Então, as sucessivas Jerusaléns, elas atuam como a filha rebelde nesse processo de rompimento da aliança. E são várias as Jerusaléns que se rebelam. Então é uma ironia do destino para com os judeus, que se via como um povo eleito de Jesus, os espíritos já estavam avisando a eles por muito tempo: olha, se vocês não se comportarem e não seguirem de acordo com os planos, essa vinha vai ser transferida para estrangeiros. E esses gentios que vocês tanto criticavam, esses na verdade, no futuro, é que vão dar os frutos.
E é o que de fato acontece. Então Deus traz a sua retribuição na medida de comportamento de todos nós. E faz cair sobre a cabeça dos homens os seus frutos e suas ações da atuação da lei, da causa e efeito. A vinha ela é transferida para os estrangeiros, como foi falado. Essa simbólica vinha, ela é pisoteada, destruída, ela é desraigada do solo. E os agentes da destruição são os próprios pastores que a transformaram em deserto desolado. Já havia previsão que os próprios religiosos promoveriam a traição da aliança. É algo que Jesus sempre tentava mostrar aos fariseus e eles se recusavam a ouvir. Por isso que lá na parábola da vinha, no final nós vimos e é dito, olha, os fariseus entenderam que Jesus estava falando para eles. Vocês foram carregados de darem os bons frutos, receberam o investimento espiritual e não honraram esse compromisso. Veja que curioso, Jeremias e Oséias mencionam isso. Por isso que a previsão do deserto, lá no Apocalipse, toda vez que se menciona o deserto, ele é a desolação característica do abandono da aliança. É a comunidade que abandona a proposta dos espíritos, transformando o solo em terreno árido. Mas que aridez é essa? Ela é a aridez simbólica do nosso coração. Quando nós recusamos esses tesouros, muitas pessoas que chegam às casas espíritas, lá elas têm o primeiro contato com a doutrina espírita e às vezes supõem, por deixar de lado a leitura desses livros, põe lá na gaveta, que elas vão afastar o compromisso de estudar, de conhecer e aplicar essas obras. Só que nós sabemos, e os espíritos são muito positivos nesse sentido, que toda vez que você tem acesso a esse tipo de conhecimento, despreze, joga na lata do lixo, você está se comprometendo com a lei divina. E lá no plano espiritual, os espíritos vão nos cobrar, eles vão dizer, ora, você teve acesso ao conhecimento, você só não aplicou porque não quis. E não é pelo fato de afastarmos o conhecimento espiritual superior que nós vamos nos livrar conscientemente, porque a oportunidade chegou e ficou à disposição de cada um de nós. O que isso significa? A figura do deserto, lá no Apocalipse, é para mostrar de onde a desolação. Jesus não caminha mais por esse espaço. Por isso, a importância das advertências sobre a necessidade de nós não permitirmos o que no meio espírita, que nós transformamos a nossa vinha em deserto. Porque se virar deserto, não nasce mais nada, não cresce mais nada. O que é essa transferência? Nós tivemos um investimento espiritual nas várias fases da Jerusalém. Depois essa árvore foi transferida para os romanos. Desculpe o barulho. Eles não observaram o seu bônus.
na sequência, nós tivemos a transferência dos ensinamentos para a França. E o materialismo que graçou também afastou o ensinamento espiritual. Cada comunidade é uma Jerusalém. E cada momento de afastamento, ela é uma defecção simbólica. Vamos por partes. Mas o próprio Jesus já havia previsto que os estrangeiros é que dariam consecução a esse plano divino. E veja que coisa curiosa. A doutrina espírita, hoje, ela é uma doutrina difusa, que não está circunscrita aos limites religiosos. Ela não é uma religião aos limites dos termos. Ele está apresentado de forma democrática, porque na verdade a doutrina espírita, ela é uma democratização do acesso espiritual. Ele flui, aparece em todos os quadrantes do globo, para quem quiser se aproximar do fenômeno mediúnico e apresentar uma abertura de coração. Hoje, nós não podemos ter um agrupamento no planeta que vai pretender fazer uma espécie de um cercadinho ali religioso, se aproximando do conhecimento espiritual, porque não faz sentido. De donos da matemática ou da física, a física não tem dono. A matemática, ela não tem dono. O que Kardec mostra, sim, de maneira muito clara, é isso. Quando nós estamos estudando a doutrina espírita, nós estamos estudando a lei. A lei é uma, e ela se desdobra em várias nuances. E a doutrina espírita, ela está estudando a lei. Nós não estamos inventando contos. Quando nós falamos de encarnação, nós estamos falando de uma lei que rege o cosmos. Quando nós estamos falando numa lei de causa e efeito, nós estamos tratando de uma lei que rege qualquer vida e qualquer local desse universo. Estamos falando de uma lei que existe. E ninguém pode se apoderar dela como se essa lei pertencesse a um grupo X, Y, Z. Por isso também é equivocado nós imaginarmos que é uma concepção que a gente ouve de que o Velho Testamento ele seria uma semente fundamental para compreender a doutrina espírita. Ele, na verdade, é uma das formas de nos ensinar, mas não é esse veículo fundamental que vai nos conduzir ao conhecimento da lei divina. Nós usamos ele como um instrumento, mas não se pode transformar num fim de si mesmo, e isso gera um dogmatismo incontestável. Imagine se as outras comunicações desse universo infinito precisassem conhecer o Velho Testamento humano para ter acesso ao conhecimento espiritual. Isso não faria sentido nenhum. Se não é a base da lei ou não, é a porta essencial de acesso à lei divina. Como eu posso dizer que é a semente fundamental para o Espiritismo? Não! Nós estudamos as Escrituras Sagradas porque ali existe a mediunidade valorosa. Agora, para conhecer o valor dessa mediunidade, também
Quem vai nos ajudar a ter discernimento é a doutrina espírita, com a sua fé raciocinada. Na mesma passagem, nós vemos a presença da rocha, que ela está relacionada, ela está nos mostrando que Deus é a integralidade da verdade. E a pedra é uma parte que se destaca de acordo com a capacidade do homem de carregar. Porque quanto maior a nossa força de carregar a verdade, maior é a pedra destacada de Deus, que a gente dá conta dela. Eles são símbolos muito curiosos. À medida que a gente vai conhecendo os significados por trás de cada símbolo, a leitura do Apocalipse ela fica muito tranquila, ela flui com tranquilidade. E Kardec também percebe essa questão da pedra, porque ele vai dizer o seguinte: a palavra de Deus, ela se tornou uma pedra angular. Isso quer dizer que a pedra de consolidação do nosso edifício da fé, elevado sobre as ruínas, os juízes, os príncipes, dos sacerdotes, os fariseus, tendo rejeitado essa palavra, as palavras de Jesus esmagou, como esmagará aqueles que a partir de então a desprezarem o seu sentido em benefício de sua missão. Como é importante entender isso. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.